Título 5º. Dos direitos e prerrogativas dos policiais militares. Capítulo 1º dos direitos. Seção e enumeração. Artigo 92. São direitos dos policiais militares. Inciso 1º. A garantia da patente e da graduação, em toda sua plenitude, com as vantagens, prerrogativas e deveres a ela inerentes. Inciso 2º. Os proventos calculados com base na remuneração integral do seu posto ou graduação quando, não contando com 30 anos de serviço, for transferido para a reserva remunerada exemplo ofício por ter atingido a idade limite de permanência em atividade no posto ou na graduação. Inciso 3º. Os proventos calculados com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior quando, contando com 30 anos ou mais de serviço, for transferido para a reserva remunerada. Inciso 4º. Os proventos calculados com base na remuneração integral do seu próprio posto ou graduação acrescida de 20% quando, contando com 35 anos ou mais de serviço, for ocupante do último posto da estrutura hierárquica da corporação no seu quadro, e, nessa condição, seja transferido para a reserva remunerada. Inciso 5º. Nas condições ou nas limitações impostas na legislação e regulamentação peculiares. Alínea A. O uso das designações hierárquicas. Alínea B. A ocupação de cargo correspondente ao posto, ou a graduação, satisfeitas as exigências de qualificação e competência para o seu exercício. Alínea C. A percepção de remuneração. Alínea D. A alimentação, assim entendidas refeições ou subsídios com esse objetivo, fornecido aos policiais militares durante o serviço. Alínea I. O fardamento, constituindo-se no conjunto de uniformes necessários ao desempenho de suas atividades, incluindo-se as roupas indispensáveis no alojamento. Alínea F. Indenização de transporte. Alínea G. Indenização de diárias. Alínea H. Auxílio transporte, devido ao policial militar nos deslocamentos da residência para o trabalho e vice-versa, na forma e condições estabelecidas em regulamento. Alínea I. Honorário de ensino, observado o disposto em regulamento. Alínea J. A promoção. Alínea K. A transferência, a pedido, para a reserva remunerada. Alínea L. As férias, os afastamentos temporários do serviço, e as licenças. Alínea M. A exoneração a pedido. Alínea N. Adicional de férias correspondente a 1/3 da remuneração percebida. Alínea U. Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Alínea P. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na mesma forma e condições dos funcionários públicos civis. Alínea Q. Adicional noturno. Alínea R. Adicional por serviço extraordinário. Alínea S. O auxílio natalidade, licença maternidade e paternidade, garantindo-se à gestante a mudança de função, nos casos em que houver recomendação médica, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens do cargo, posto ou graduação. Alínea T. Seguro contra acidentes do trabalho. Inciso 6º. O policial militar acidentado em serviço, que necessite de tratamento especializado, recomendado por junta médica oficial, terá garantidos recursos médico-hospitalares, medicamentos e próteses necessários à sua recuperação conforme dispuser o regulamento. Inciso 7º. Outros direitos previstos em lei. Seção 2ª. Dos dependentes do policial militar. Artigo 93. Consideram-se dependentes econômicos do policial militar.
Inciso 1º. Para efeito de previdência social. Alínea A. Cônjuge ou companheiro. Alínea B. Os filhos solteiros, desde que civilmente menores. Alínea C. Os filhos solteiros inválidos de qualquer idade. Alínea D. Os pais inválidos de qualquer idade. Inciso 2º. Para efeito de fruição dos serviços de assistência à saúde. Alínea A. Cônjuge ou companheiro. Alínea B. Os filhos solteiros, menores de 18 anos. Alínea C. Os filhos solteiros inválidos com dependência econômica. Parágrafo 1º. A dependência econômica das pessoas indicadas nas alíneas A e B, dos incisos I e II, é presumida e a das demais deve ser comprovada. Parágrafo 2º. Equiparam-se aos filhos, nas condições dos incisos I e II deste artigo, os dependentes nos termos da legislação previdenciária estadual. Parágrafo 3º. É considerado ZOMPANHIRO-A, nos termos do inciso I deste artigo, a pessoa que, sem ser CASADO-A, mantém união estável com o policial militar SOLTRO-A, veio acento VO-A, SEPARADO-A, judicialmente ou DIVORCIADO-A, ainda que ST-A, preste alimentos ao exemplo cônjuge, e desde que resulte comprovada vida em comum. Parágrafo 4º. Considera-se dependente econômico, para os fins desta lei, a pessoa que não tenha renda, não disponha de bens, e tenha suas necessidades básicas integralmente atendidas pelo policial militar. Parágrafo 5º. Perdurará até 24 anos de idade, para efeitos previdenciários a condição de dependente para o filho solteiro, desde que não perceba qualquer rendimento, na forma do parágrafo anterior, e sejam comprovadas, semestralmente, suas matrículas e frequência regular em curso de nível superior, ou a sujeição a ensino especial, nas hipóteses previstas no artigo 9º, da Lei Federal nº 5.692, de 11 de agosto de 1971. Parágrafo 6º. Dos dependentes inválidos exigir-se-á prova de não serem beneficiários, como segurados ou dependentes, de outros segurados de qualquer sistema previdenciário oficial, ressalvada a hipótese do parágrafo seguinte. Parágrafo 7º. No caso de filho maior, solteiro, inválido e economicamente dependente, admitir-se-á a duplicidade de vinculação previdenciária como dependente, unicamente em relação aos genitores, segurados de qualquer regime previdenciário. Parágrafo 8º. A condição de invalidez será apurada por junta médica oficial do Estado, ou por instituição credenciada pelo poder público, devendo ser verificada no prazo nunca superior a 6 meses nos casos de invalidez temporária. Parágrafo 9º. A perda da qualidade de dependente ocorrerá. Alínea A. Para o cônjuge, pela separação judicial, ou pelo divórcio, desde que não lhe tenha sido assegurada a percepção de alimentos, ou pela anulação do casamento. Alínea B. Para o COMPANHEIRO-A, quando revogada sua indicação pelo policial militar, ou desaparecidas as condições inerentes a essa qualidade. Alínea C. Para o filho e os referidos no parágrafo 2º deste artigo, ao alcançarem a maioridade civil, ressalvado o disposto no parágrafo 5º do mesmo artigo, ou na hipótese de emancipação. Alínea D. Para o maior inválido, pela cessação da invalidez. Alínea I. Para o solteiro, viúvo ou divorciado, pelo casamento ou concubinato. Alínea F. Para o separado judicialmente com percepção de alimentos, pelo concubinato. Alínea G. Para os beneficiários economicamente dependentes, quando cessar esta situação. Alínea H. Para o dependente em geral, pela perda ou posto ou graduação aquele de quem depende. Parágrafo 10.
A qualidade de dependente é intransmissível.